Oi, minha gente, eu sou o seu Zé e vou contar para vocês uma história antiga que ninguém acredita quando eu conto, mas eu juro por Deus e pela alma da minha mãe que é tudo verdade. Aconteceu comigo lá nos anos 70, quando eu morava no sítio com meu pai, lá pros lados da fazenda do Coroné. Era tempo que a gente não tinha televisão, não sabia dessas coisas de tecnologia, vivia da terra, do que plantava e criava. Mas naquele dia, minha gente, eu vi algo que mudou minha vida para sempre. Era começo de março, tempo de chuva na roça. Eu estava com uns 25 anos, moço forte, trabalhador. Naquela tarde, eu tinha ido para o fundo do sítio, lá onde tem aquele matagal fechado, buscar umas vacas que tinha fugido. O pasto de lá era bom, mas tinha uma parte de mato que a gente deixava assim mesmo, sem mexer, porque meu pai sempre falava que a natureza precisa do espaço dela. Eu levei o campeiro, meu cachorro vira-lata, e fui a pé mesmo, com meu facão na cintura e o chapéu na cabeça para proteger do sol. Lá pelas 4 horas da tarde, o céu começou a mudar de cor. Ficou meio esverdeado, uma cor esquisita que eu nunca tinha visto antes. Os pássaros parou de cantar, os grilos ficou quieto e o campeiro começou a ficar nervoso, rosnando baixinho e olhando para o céu. Eu olhei para cima e vi uma coisa que até hoje me arrepia. No meio daquelas nuvens escuras tinha uma luz forte, brilhante, que vinha descendo devagar. Não era avião não, porque não fazia barulho de motor. Era um negócio redondo, prateado, que brilhava mesmo com o céu nublado. Minha gente, eu fiquei paralisado olhando aquilo. A coisa descia em espiral, fazendo um movimento suave, sem barulho nenhum. Só tinha um zumbido baixo, como se fosse um enxame de abelha longe. A luz que saía daquele objeto era tão forte que machucava os olhos de olhar. O campeiro saiu correndo, o rabo entre as pernas, ganindo de medo. Eu queria correr também, mas as pernas não obedeciam. Fiquei ali, feito estátua, vendo aquela coisa se aproximar do chão, lá no meio do matagal, uns 300 metros de onde eu estava. Quando a nave, porque só podia ser isso mesmo, chegou perto do chão, as árvores começaram a se mexer, os galhos balançando como se tivesse um vendaval, mas não tinha vento nenhum. As folhas voavam para todo lado e eu senti um calor estranho no ar, um formigamento na pele. Meu cabelo ficou em pé, os pelos do braço arrepiado. A nave pousou no meio da mata com um barulho surdo, tipo bum, e a luz forte apagou de repente. Ficou tudo escuro, silencioso, pesado. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Fiquei uns minutos ali parado, sem saber o que fazer. A curiosidade foi mais forte que o medo. Eu pensei, Zé, você vai ficar aqui sem saber o que é isso? Vai voltar para casa e ficar com essa dúvida para o resto da vida? Respirei fundo, peguei meu facão e comecei a andar devagar em direção ao lugar onde a coisa tinha caído. Cada passo era um sacrifício, as pernas pesadas, o coração disparado. Eu rezava baixinho, pedindo proteção. O mato estava muito quieto, não tinha barulho nenhum, como se tudo tivesse morrido de repente. Quando cheguei mais perto, eu vi. No meio de uma clareira que se abriu com a queda, estava aquele negócio. Era redondo, do tamanho de umas 3 carroças juntas, todo prateado, liso que nem espelho. Não tinha janela, não tinha porta que eu conseguisse ver, nada. Parecia uma panela gigante virada de cabeça para baixo. O chão em volta estava chamuscado, a grama queimada e saía uma fumacinha de alguns lugares. O ar cheirava estranho, tipo metal queimado misturado com uma coisa doce que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei ali, uns 20 metros de distância, só olhando, tentando entender. De repente a nave começou a fazer um barulho, tipo tec, 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 como se tivesse alguma coisa quebrando por dentro. Eu dei um passo para trás, pronto para sair correndo. Aí apareceu uma abertura na lateral, uma porta que simplesmente surgiu do nada, sem dobradiça, sem nada. Dali saiu uma luz azulada, suave, bonita. E então eu vi eles, 2 ser que num era desse mundo. Era pequeno, do tamanho de criança de uns 10 anos.
mas a cabeça era grande, os olhos preto e grande que nem jabuticaba, sem pupila, sem nada. A pele era acinzentada, fininha, e eles não usavam roupa, ou a roupa parecia grudada na pele. Minha gente do céu, eu quase caí para trás de susto. O ser ficou parado ali na entrada da nave, olhando para mim. Não mexia a boca, não fazia barulho, mas eu senti como se ele estivesse falando dentro da minha cabeça. Era uma sensação esquisita, como se os pensamentos deles entrassem na minha mente. Eles não queriam me fazer mal, eu senti isso. Ele estava assustado também, ou preocupado. A nave deles tinha tido um problema, tinha caído sem eles querer. Não sei como eu sabia disso, mas eu sabia. Era como se a informação simplesmente aparecesse na minha cabeça sem ninguém falar nada. Fiquei ali, não sei quanto tempo, talvez 5 minutos, talvez meia hora. O tempo parecia ter parado. O ser entrou na nave de novo e eu escutei mais barulho lá dentro, como se ele estivesse consertando alguma coisa. A fumacinha parou de sair e a nave começou a brilhar de novo, bem fraquinho. Eu queria sair correndo, mas ao mesmo tempo queria ficar ali vendo. Era medo e fascínio juntos, sabe? Uma coisa que eu não conseguia entender, mas que era real, estava ali na minha frente. Nesse momento eu pensei em tudo que meu avô contava. As histórias antigas de luz no céu, de coisa estranha que aparecia no mato. Meu avô, que Deus o tenha, sempre falava que quando ele era moço, lá pelos anos 20, ele viu uma luz estranha no céu, que ficou parada em cima da fazenda por um tempo e depois saiu voando numa velocidade impossível. Todo mundo na época achou que era coisa do capeta, fez reza, benzeu a propriedade. Mas meu avô sempre dizia que aquilo não era coisa ruim, não. Era algo que a gente não entendia. Zé, ele falava, o mundo é grande, o universo é maior ainda. A gente é pequeno demais para saber tudo. E ali, naquele dia, eu entendi o que ele quis dizer. A gente é pequeno mesmo, minha gente. Depois de um tempo, o ser saiu de novo da nave. Dessa vez, ele estava carregando um negócio que parecia uma caixa, só que não tinha quina, era meio arredondada e brilhava. Eles colocou a caixa no chão do lado de fora e mexeu nela. De dentro saiu tipo uns braços mecânico, fino que nem arame, mas que se mexia sozinho. Os braços pegou pedra do chão, folha, terra e colocou dentro da caixa. Ele estava coletando coisa daqui, estudando talvez. Eu fiquei mais fascinado ainda. Não era invasão, não era coisa de filme de terror. Era só um ser tentando consertar a nave e aproveitando para conhecer nosso mundo. Não sei de onde eu tirei coragem, mas eu dei um passo na direção deles. O ser olhou para mim na hora. Eu levantei a mão devagar, tentando mostrar que eu não queria mal. E aconteceu uma coisa incrível. Um deles levantou o braço também, como se estivesse imitando meu gesto. Era uma mão esquisita, com um dedo comprido e fino. Só 4 dedos. Mas era um gesto de paz. Eu senti isso. Naquele momento, minha gente, eu tive certeza que não estamos sozinhos nesse universo. Tem vida lá fora, tem outros seres, outras inteligências. E se eles existem, a gente precisa respeitar, do mesmo jeito que a gente respeita a natureza aqui da Terra. Fiquei mais uns minutos ali, assistindo eles trabalhar. Era tudo muito organizado, muito rápido, muito diferente do jeito que a gente faz as coisas. Não tinha pressa, mas não perdia tempo. Não tinha conversa, mas parecia que ele se entendia perfeitamente. Depois de um tempo, ele juntou a caixa e as ferramentas, entrou na nave de novo. A porta fechou do mesmo jeito que abriu, sumindo sem deixar marca. A nave começou a brilhar mais forte, o zumbido aumentou e devagarzinho ela começou a subir. Não tinha jato, não tinha fogo saindo de baixo, nada. Ela só subia suave, como se estivesse flutuando na água. Quando a nave estava a uns 50 metros de altura, ela parou por um instante. Eu senti de novo aquela sensação na cabeça, como se alguém tivesse me agradecendo por não ter atrapalhado, por não ter feito mal. E então, num piscar de olho, a nave saiu voando numa velocidade absurda, deixando um rastro de luz azul no céu. Em 2 segundos, ela tinha sumido, desaparecido nas nuvens. O barulho voltou para o mato.
Os pássaros começou a cantar de novo, e eu fiquei ali sozinho, tremendo, suando, tentando acreditar no que tinha acabado de ver. O campeiro voltou, todo ressabiado, cheirando o chão onde a nave tinha pousado. Eu voltei correndo para o sítio, o coração ainda disparado. Cheguei em casa, já era quase noite. Minha mãe olhou para mim assustada. Zé, o que aconteceu? Você tá pálido, suado, parece que viu o cramunhão. Eu sentei na mesa da cozinha e contei tudo. Minha mãe me olhou com aquela cara de quem não sabe se acredita ou se acha que o filho endoideceu. Meu pai, que era mais cético, balançou a cabeça. Zé, você andou comendo cogumelo no mato, menino. Isso é coisa da sua imaginação. Mas eu jurava que era verdade, que eu tinha visto mesmo. Minha avó, que estava na sala, veio para a cozinha e falou sério. Eu acredito no menino. Tem coisa que acontece que a gente não explica. Nos dias seguintes, eu voltei no lugar com meu pai. A clareira estava lá, o chão queimado, a marca redonda onde a nave tinha pousado. As árvores em volta estavam com os galhos quebrados, como se uma força invisível tivesse empurrado tudo para fora. Meu pai ficou calado, olhando aquilo tudo. Alguma coisa caiu aqui mesmo, ele falou. Mas o que era, eu não sei. Espalhou a notícia pela vizinhança. Alguns acreditou, outros achou que era mentira, invencionice. O seu Benedito, que morava perto, contou que também viu a luz no céu naquele dia, mas achou que era raio. A Dona Maria disse que as galinhas dela ficou tudo doida, correndo pelo terreiro, na mesma hora que eu vi a nave. Tem gente que falou que eu devia ter contado para a autoridade, chamado o exército, essas coisas. Mas, minha gente, naquele tempo, no interior, a gente não confiava muito em autoridade, não. E outra, o que eu ia falar? Que eu vi disco voador e eu me internai num hospício. Então eu guardei a história para mim e para os mais chegados. Com o tempo, a clareira fechou de novo. O mato cresceu e a marca sumiu. Mas na minha memória, aquilo está vivo até hoje. Cada detalhe, cada sensação, cada segundo daquele encontro está gravado na minha alma. Não foi sonho, não foi alucinação. Foi real, tão real quanto eu estou aqui agora contando para vocês. Essa história me ensinou que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Lá no sítio, no meio do mato, longe de tudo, a gente achava que conhecia a vida. Mas não conhece nada. Tem mistério no céu, na terra, em todo lugar. A ciência não explica tudo. A religião não explica tudo. E tá tudo bem. Tem coisa que a gente simplesmente tem que aceitar como mistério. E esse mistério, em vez de me assustar, me encheu de admiração. Pensar que lá em cima, naquele céu imenso que a gente vê toda noite, tem outros mundos, outro ser vivendo a vida deles, é de deixar qualquer um pequeno e maravilhado ao mesmo tempo. Outra lição que eu aprendi é que a gente não deve ter medo do desconhecido só porque é diferente. Aquele ser era diferente de tudo que eu conhecia, mas eles não fez mal nenhum. Ele estava em dificuldade, precisando de ajuda e só queria consertar a nave e ir embora. Se eu tivesse reagido com violência, com medo irracional, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas eu escolhi observar, respeitar e fui respeitado de volta. Isso vale para a vida, minha gente. A gente encontra tanta gente diferente, tanta cultura diferente, tanto jeito de ver o mundo, e em vez de ter medo, a gente devia ter curiosidade, respeito, vontade de aprender. Meus avós tinham razão quando contavam as histórias antigas deles. Eles sabiam que tem coisa inexplicável, que o mato guarda segredo, que o céu esconde mistério. O povo antigo, gente simples da roça, não tinha estudo, mas tinha sabedoria. Eles olhavam para o mundo com humildade, sabendo que não sabia tudo. E é isso que está faltando hoje em dia. O povo acha que porque tem celular, internet, essas tecnologias toda, já sabe tudo, mas não sabe nada. Continua pequenininho perto da imensidão do universo, das possibilidades infinitas que existe por aí. Essa é uma lição de humildade que aquele dia me deu. Depois daquele acontecido, eu passei a olhar para o céu de outro jeito. Toda noite, quando eu estou na varanda da minha casa, eu fico olhando as estrelas pensando, será que eles voltou para o mundo deles?
Será que eles contam a história de quando caiu aqui na Terra e encontrou um caipira no meio do mato? Será que eles têm família, têm sentimento, têm sonho como a gente? Essas perguntas ficam na minha cabeça, sem resposta. Mas eu gosto de pensar que sim, que eles são parecidos com a gente de algum jeito, mesmo sendo tão diferente. Afinal, todos nós estamos nesse universo junto, tentando sobreviver, tentando entender as coisas. Teve uma época que eu quis sair do sítio, largar a roça, ir para a cidade grande estudar sobre essas coisas, sobre o espaço, sobre os planetas. Mas aí eu percebi que não era isso que eu precisava. Eu precisava continuar aqui, na minha terra, vivendo minha vida simples, mas sempre olhando para o céu com admiração, sempre aberto para o mistério. Porque é isso que faz a vida valer a pena, minha gente. Não é saber todas as respostas, é ter a coragem de fazer as perguntas e aceitar que talvez nunca vamos saber tudo. É viver com o coração aberto, com a mente curiosa, respeitando o que a gente não entende. Tem vezes que eu penso se aquilo foi um presente, um privilégio que a vida me deu. Quantas pessoas pode dizer que viu algo assim? Quantas pessoas teve a chance de olhar nos olhos de um ser de outro mundo e sentir paz em vez de medo? Fui abençoado, eu acho. E com bênção vem responsabilidade. A responsabilidade de contar a história, de manter viva a memória daquele momento, de ensinar para os mais novos que o universo é grande, que a gente não tá sozinho e que isso é maravilhoso. Não é assustador. É libertador saber que existimos num contexto muito maior do que nossa fazenda, nosso sítio, nossa cidade, nosso país. Hoje, com os cabelos brancos, as rugas na cara, eu conto essa história para os meus netos. Eles escutam com atenção, alguns acreditam, outros acham que o vô está inventando. Mas eu sempre termino falando, não importa se vocês acreditam. O importante é que vocês mantenham a mente aberta, o coração curioso. Não deixa ninguém dizer que vocês não podem sonhar, que não pode imaginar, que não pode acreditar em coisa maior. O mundo é mágico, minha gente. O universo é mágico. E a gente tem sorte de estar vivo para experimentar isso tudo. E eu vejo nos olhos deles aquele brilho, aquela curiosidade que eu tive quando era moço, e eu sei que a semente foi plantada. A história da nave que caiu no mato do sítio é minha história mais preciosa. Não é história de terror como a da mula sem cabeça. Não é história engraçada como as trapalhadas que eu aprontei quando moço. É história de encontro, de conexão, de expansão da consciência. É história que me fez entender que a gente é parte de algo muito maior e que esse algo maior não é ameaçador, é só diferente. E diferente é bonito, é interessante, é digno de respeito. Essa é a grande lição que aquele dia me trouxe e que eu carrego comigo até hoje, décadas depois. Às vezes eu volto naquela clareira, mesmo sabendo que não tem mais marca nenhuma. Sento num tronco, olho para o céu e agradeço. Agradeço por ter tido a coragem de não correr, de ficar ali e testemunhar aquele momento. Agradeço ao ser que me respeitou, que não me fizeram mal, que me mostrou que a paz é possível mesmo entre quem é completamente diferente. Agradeço à vida por me proporcionar uma experiência que a maioria das pessoas nunca vai ter. E agradeço a Deus, ou ao universo, ou seja lá qual força maior que rege tudo isso, por fazer desse mundo um lugar tão cheio de mistério e maravilha. Essa é minha história, gente. História verdadeira, vivida, sentida. Não é ficção científica, não é filme, é vida real. É o dia que eu, seu Zé, um caipira simples do interior, vi uma nave cair do céu no mato do sítio e encontrei ser de outro mundo. E se alguém não acreditar, tudo bem. Eu não preciso que ninguém acredite. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, e isso ninguém tira de mim. E se essa história fizer pelo menos uma pessoa olhar para o céu com mais curiosidade, com mais esperança, com mais abertura, então valeu a pena contar. Porque o universo é grande, minha gente, e a gente não está sozinho.